Apocalipse, capítulo 19, a princípio do versículo 1 até o 7. Depois dessas coisas, ouvi no céu o que parecia ser a voz forte de uma grande multidão, dizendo: Aleluia! A salvação, a glória e o poder são do nosso Deus, porque verdadeiros e justos são os seus juízos, pois julgou a grande prostituta, que corrompia a terra com a sua prostituição, e das mãos dela vingou o sangue dos seus servos. E disseram pela segunda vez: Aleluia! E a sua fumaça sobe para sempre. Os 24 anciãos e os 4 seres viventes se prostraram e adoraram a Deus que está sentado no trono, dizendo: Amém, Aleluia! E do trono saiu uma voz que dizia: Louve o nosso Deus, todos vocês, os seus servos, todos os que o temem, os pequenos e os grandes. Então ouvi o que parecia ser a voz de uma grande multidão, e uma voz como de muitas águas, e como fortes trovões, dizendo: Aleluia! Pois reina o Senhor, o nosso Deus Todo-Poderoso. Alegremo-nos e exultemos e lhe demos glória, porque é chegada a hora das bodas do Cordeiro, e a noiva dele já se preparou. Amém? A princípio, somente até aqui, meus irmãos, vemos principalmente nesses últimos versículos, do versículo 5 até o 7, que o apóstolo João nos narra as bodas do Cordeiro. Meus irmãos, a palavra boda significa casamento. Boda significa enlace. Boda significa literalmente casamento. E o apóstolo João está dizendo que é chegada a hora de que a igreja, que é a noiva de Cristo, venha se entregar em casamento ao Senhor Jesus. A nossa vida na eternidade, a nossa eternidade na presença de Deus será como um casamento eterno, inquebrável, será como uma aliança. Mas esse dia ainda não chegou. O dia desse casamento ainda não chegou. O dia desse casamento ainda se aproxima. Mas é chegada a hora. É chegada a hora e não tardará. Seremos sim entregues ao Senhor Jesus para vivermos um casamento eterno com Ele, porque nós, a igreja, nós somos a noiva de Cristo. Mas se esse casamento ainda vai acontecer, significa o quê? Que nós ainda estamos vivendo um noivado, não é verdade? Antes do casamento existe um noivado. Ah, pastor, antes do casamento não é namoro, não? Não é namoro, não. Namoro não existe na Bíblia, não, meus irmãos. Namoro é uma invenção secular. O máximo que vocês puderem, os solteiros, fuja de namoro. Ore ao Senhor para que Deus envie um noivo, um homem ou uma mulher de compromisso. Namoro não está na Bíblia. Namoro não é bíblico. Bíblico é noivado e partir para o casamento. O noivado é uma preparação. O noivado já é uma aliança. Não existe aliança de namoro. Já deve até ter inventado, certamente. Existe aliança de noivado, que é usado na mão direita. Namoro não é aliança nenhuma. Aliança é para noivado e efetivamente para casamento. Mas nós estamos vivendo esse noivado. E o noivado que é um momento de preparação, principalmente para a noiva. O noivado é um momento de preparação, principalmente para a noiva. É aquele período que vai deixar de comer alguns guloseimas, né, para caber no vestido bonitinho. É aquele momento que vai ali sonhar, as amigas, a mãe, as irmãs, enfim, a família vai estar ali sonhando juntamente com ela. Vai fazer uma lista de chá de casa, de chá de panela. É um momento de preparação, mas é um momento também de preparação espiritual. É um momento de preparação para se tornar uma esposa. Vai deixar de ser filha. Vai deixar de estar debaixo da autoridade dos pais para formar sua própria família junto com seu esposo. É um momento de preparação. Para o homem, nem tanto. O homem geralmente é desleixado, mas a mulher, no período do noivado, e quando o noivado se aproxima, meu Deus, fica ansiosa. Fica sonhando, fica ali com aquela alegria, com aquela ansiedade benéfica. Está chegando porque é um momento muito precioso. Já homem não. Eu lembro que no dia do meu casamento, 3 horas antes, eu estava com um rolo na mão, passando pano na igreja que eu ia me casar. Porque na época nós trabalhávamos como zeladores da igreja. Enquanto o Jennifer estava lá recebendo um banho de beleza, lá estava eu com o rolo na mão.
Depois eu fui lá, tomei um banho, coloquei a roupa, pronto, fui pro casamento. Não fiz nada de diferente na cara. Já a noiva se prepara. Já a noiva se adorna. Já a noiva tem toda uma dedicação, meus irmãos, porque assim tem que ser. Não é vaidade, não. Não é luxúria, não. Tem que ser assim. Mas isso também tem que ser assim na minha vida e na sua vida como noiva de Cristo. Nós, como igreja, nós temos que nos preparar. Existe um enxoval, meus irmãos. Existe toda uma preparação para o nosso encontro com Cristo. O nosso encontro com Jesus Cristo não deve ser de qualquer jeito. O nosso encontro com Cristo não deve ser de qualquer forma, porque a Bíblia está falando que vai ser o quê? Um casamento. E casamento não pode ser de qualquer forma. Casamento não pode ser de qualquer maneira. Jesus Cristo em breve surgirá. O noivo está às portas e nós somos a noiva. E enquanto aqui nós estamos, culto após culto, oração após oração, meditação na palavra após meditação na palavra, nós estamos preparando o nosso enxoval. Mas uma coisa é importante dizer: o período do noivado não é o momento em que a noiva somente acumula presentes, acumula ali a veste nupcial. O período do noivado é um período de meditação, porque a noiva vai deixar de ser uma filha para se tornar uma esposa. Vai deixar de ser menininha do papai, vai deixar de ser menininha da mamãe, vai se tornar uma mulher, uma esposa. Existe essa preparação também psicológica. E essa preparação também tem que ser aplicada à minha vida e à sua vida enquanto Jesus Cristo, o noivo, não surge. Precisamos renunciar à meninice. Precisamos renunciar à infantilidade, à imaturidade. Coisas bobas, coisas tolas, que nos faz fechar a cara um para o outro, que endurece o nosso coração para o Espírito Santo. Precisamos abandonar tudo isso. A noiva, meus irmãos, quando sobe ao altar, ela já está devidamente preparada para o seu noivo. A noiva, quando coloca aquele vestido e se coloca ali no altar, ela já está apta para o casamento. E às vezes eu penso, às vezes não tenho certeza, que Deus está tendo misericórdia, porque Ele está vendo que nós, como noiva de Cristo, ainda nós não estamos preparados. Meus irmãos, o maior interessado pela volta de Cristo é o próprio Deus. Acredite, Ele é o maior interessado que Jesus surja nas nuvens para nos buscar. Mas Ele olha para o meu e para o seu coração e não vê uma preparação. Ele olha para o meu e para o seu coração e não vê uma dedicação, não vê que nós estamos vivendo um noivado. Queremos ser tudo na igreja. Queremos ser tudo e fazer de tudo. Mas nós não queremos estar vivendo esse compromisso, essa aliança, esse noivado com o Senhor Jesus. E o mais importante, meus irmãos, são as nossas vestes espirituais. Não existe nenhuma criança aqui, eu tenho certeza que todo mundo aqui tem consciência a respeito de como se vestir, de como se portar dentro da igreja, de modo que eu acredito que pouco necessário seria uma doutrina rígida, uma doutrina dura. A partir do momento que a pessoa se rende ao Espírito Santo, o próprio Espírito Santo começa a corrigir aquela pessoa, o próprio Espírito Santo começa a ser um espelho na vida daquela pessoa, e aquela pessoa começa a se corrigir e entender que eu sou noiva e eu não posso me mostrar para todo mundo. Eu sou noiva e eu preciso me trajar decentemente. Mas eu não estou falando somente de vestes visíveis e aparentes que cobrem o nosso corpo. É da nossa alma também, é do nosso espírito. Porque embora que eu esteja trajado a rigor, meus irmãos, nem sempre as nossas vestes bem alinhadas, bem comportadas, refletem sinceramente a situação da nossa alma e do nosso espírito. Muitas vezes nós estamos desalinhados. Muitas vezes nós estamos totalmente desalinhados. A nossa alma e o nosso espírito está mal trajado, mas pelo lado de fora nós estamos bem vestidos, aparentando que somos crentes, aparentando que somos noivas de Cristo, quando na verdade a nossa alma está corrompida, a nossa alma está suja. E o noivo vê o coração. O nosso noivo enxerga a nossa alma. O amado Jesus Cristo, Ele enxerga as vestes da noiva e são vestes espirituais. Meus irmãos, sem essas vestes, sem essas vestimentas, nós não entraremos nas bodas do Cordeiro. Apocalipse 19, voltando ao 19, versículo 8, o apóstolo João diz que a ela, a noiva,
foi permitido vestir-se de linho finíssimo, resplandecente e puro. O apóstolo João detalha como é essas vestes. É linho finíssimo, é resplandecente e é puro. E mais uma vez eu enfatizo, é a respeito das nossas vestes espirituais. É a respeito de como a nossa alma e o nosso espírito está trajando. E ele continua dizendo: porque o linho finíssimo são os atos de justiça dos santos. Os atos de justiça, ou seja, o nosso comportamento, as nossas atitudes, o nosso procedimento, o nosso testemunho, tudo isso, meus irmãos, espiritualmente se torna uma veste. Tudo isso espiritualmente se torna linho finíssimo, que nos adorna para o casamento, para o encontro com o noivo. E ai de nós, meus irmãos, se naquele grande dia estivermos despidos. Ai de nós se estivermos com a nossa gravatinha, as irmãs com o vestido, com a saia, com tudo no ponto, tudo lindinho. Ai de nós se formos apenas isso, o aparente, o exterior, e a alma e o espírito estiver nua, imunda. Ai de nós se a nossa alma estiver totalmente escancarada na nudez e na vergonha. Mateus capítulo 22, vou ler aqui rapidamente. De novo Jesus lhe falou por parábolas dizendo: o reino dos céus é semelhante a um rei que preparou uma festa de casamento para o seu filho. Enviou seus servos a chamar os convidados para a festa, mas estes não quiseram vir. Enviou ainda outro servo dizendo: diga aos convidados: eis que já preparei o meu banquete. Os meus bois e animais da engorda já foram batidos, e tudo está pronto. Venham para a festa. Vemos aqui uma simbologia de Deus dando uma ordem para convidar os filhos, para convidar aqueles que receberam Jesus para ir para as bodas, para ir para o casamento. E no versículo 10 em diante, os servos saíram. E saindo aqueles servos pelas estradas, reuniram todos os que encontraram, maus e bons, e a sala do banquete ficou cheia de convidados. Mas quando o rei entrou para ver o que estava à mesa, notou ali um homem que não trazia veste nupcial, e perguntou-lhe: amigo, como você entrou aqui sem veste nupcial? E ele ficou calado, ele ficou mudo. Então o rei ordenou aos serventes: amarrem os pés e as mãos dele e atirem-no para fora, nas trevas. Ali haverá choro e ranger de dentes, porque muitos são chamados, mas poucos são escolhidos. Perceba, meus irmãos, perceba que todos entraram no ambiente da festa. Percebam que todos se colocaram na sala do rei. Mas quando o rei entrou, os olhos dele encontrou um que não estava vestido. Encontrou um que não estava bem trajado. E a ordem foi severa: pegue ele, amarre ele e atire nas trevas, onde haverá choro e ranger de dentes. Meus irmãos, isso é muito sério. Jesus Cristo está voltando. Nós cantamos daqui a pouco: vencendo, vem Jesus. Cantando ou não cantando, acredite, Ele está vindo. Ele está vindo, mas Ele está vindo para encontrar a igreja dele. Ele está vindo para encontrar a noiva dele. Mas como essa noiva está vestida? Como eu, como você, como o nosso coração, a nossa alma, o nosso espírito? Como está a minha veste, a sua veste espiritual? Atitudes, comportamentos, a forma como você trata a sua esposa, a esposa como trata o seu esposo, filhos como tratam os seus pais e mães, mães como tratam os seus filhos. Será que nós estamos sujos, imundos? Será que as nossas vestes estão promíscuas diante do Senhor? Por mais que bem vestidos venhamos estar ou estejamos para vir para a igreja, às vezes eu penso que a nossa preocupação maior é essa, sabe? Estar bem vestido para vir para a igreja. E não somente no sentido de estarmos adequadamente bem vestidos, mas é para tirar aquela foto e postar no Facebook. Indo para a igreja adorar, indo louvar o Senhor. Às vezes é só isso. É só para tirar foto, para mostrar que está indo para a igreja, mas nem sempre ir para a igreja significa ir para o céu. Nem sempre. Meus irmãos, a porta do céu não é a igreja, a porta do céu é Jesus.
Se na igreja não tiver Jesus, não tem uma porta naquela igreja não. E muitas são as igrejas que não têm Jesus. Isso. Uma das igrejas do Apocalipse, Jesus estava do lado de fora, e ele batendo na porta para entrar. Era uma igreja que Jesus não estava do lado de dentro. A igreja tinha porta, talvez iguais a essa, 2 portas, mas a porta das ovelhas não estava lá dentro. Então nem sempre ir para a igreja significa ir para o céu. Nem sempre ir para a igreja significa ir até Jesus. Ir para Jesus, meus irmãos, começa a partir da nossa casa, começa a partir do nosso comportamento, começa a partir das nossas atitudes, porque isso vai nos trajar, isso vai nos vestir. O profeta João, o primo de Jesus, que anunciou, que preparou o caminho ali para a volta de Jesus, no capítulo 3, ele diz a respeito do amigo do noivo. Naquele tempo, a cultura judaica a respeito do casamento funcionava da seguinte forma: um jovem fazia um contrato de casamento com outra jovem. Na verdade, eram os pais. Eles, na verdade, não tinham nada a ver com a história. Eram os pais que firmavam um contrato de casamento. Mas durante aquele período ali de noivado, o noivo não podia ter contato com a noiva. Aí sabe o que a cultura judaica permitia? O melhor amigo do noivo. O melhor amigo do noivo servia de carteiro. O melhor amigo do noivo era o encarregado de estar levando as cartas e os bilhetes do noivo para a noiva e da noiva para o noivo, bem como também os presentes. Os presentes que a família do noivo comprava para a noiva era o melhor amigo do noivo que tinha essa responsabilidade de levar o presente. As vestes, as panelas, o vestido de noiva, era o amigo do noivo que fazia esse serviço. Jesus, o nosso noivo, ele também tem um amigo, e ele se chama Espírito Santo. O Espírito Santo é o amigo do noivo, que todos os dias, meus irmãos, vem até nós com bilhete, com recados de Jesus, para nos preparar. O amigo do noivo, o Espírito Santo, todos os dias vem constranger o nosso coração. Ora mais um pouco, medita na palavra de Deus, vai perdoar o seu irmão, vai perdoar a sua irmã, vai viver uma vida na presença do Senhor. É o amigo do noivo, o Espírito Santo, que faz isso. O Espírito Santo está nos preparando para o noivado. E como me entristece quando eu vejo a maioria das pessoas buscando o Espírito Santo só por causa do poder, só por causa do fogo. A primeira missão do Espírito Santo é nos ajudar em nossas fraquezas. E nós somos fracos demais. Somos fracos demais, meus irmãos. Precisamos desse amigo precioso, Espírito Santo, nos ajudando dia após dia, revelando os nossos pecados ocultos, revelando as nossas falhas, constrangendo o nosso coração a respeito de algo que precisamos fazer, nos revelando os rasgões, a sujeira nas nossas vestes. É o noivo que nos dá essa graça de ter o Espírito Santo como amigo precioso dele para nos preparar. Ele não nos deixou só, mas precisamos nos render ao amigo Espírito Santo, para que o Espírito Santo nos prepare para esse noivado. Meus irmãos, acredite em mim, o Espírito Santo quer mais tirar do que nos dar. O Espírito Santo, ele quer mais tirar da minha vida do que acrescentar à minha vida. O Espírito Santo quer tirar muita coisa aqui no meu coração. O Espírito Santo quer tirar muita coisa aí no seu coração. Ele quer nos ajudar em tudo isso, para nos preparar, para nos transformar, para nos tornar aptos, uma igreja apta para ter um encontro com o Senhor Jesus. Mas como eu disse, muitos estão buscando somente o poder do Espírito Santo, o fogo do Espírito Santo, o mover do Espírito Santo. O Espírito Santo deve ficar perguntando: quando será que ela vai me permitir com que eu de fato ajude, com que eu de fato tire essa fraqueza, essa fragilidade? Quando é que essa ovelhinha preciosa vai me permitir com que eu revele para ele e para ela a maior necessidade dele e dela, que é conhecer verdadeiramente Jesus? Estamos em um noivado. O Espírito Santo, meus irmãos, está nos preparando. E a primeira coisa que o Espírito Santo quer fazer
A primeira coisa que o Espírito Santo quer fazer, meus irmãos, é revelar a nossa sujeira. Ah, pastor, mas Deus não envergonha ninguém. Meus irmãos, você acha que quando Deus denuncia o meu pecado, Ele está me envergonhando ou me amando? Ele está me amando. Não fique triste se Deus, depois de tanta insistência, denunciar o seu pecado. Porque vai por mim, meus irmãos. Antes de Deus nos expor no secreto, muitas vezes Ele tentou nos corrigir e nós endurecemos o coração. Para chegar ao ponto do pecado ser exposto em público, pode ter certeza, Deus tentou, Deus insistiu, o Espírito Santo insistiu na minha vida e na sua vida para chamar a atenção, e nós endurecemos o nosso coração para o noivo. O Espírito Santo quer nos ajudar a respeito da sujeira das nossas vestes. E veja só que interessante, olha só como eu estou elegante. Estou elegante, não estou? Quem olha assim para mim, poxa, o pastor Nilo hoje veio vestido de pastor. Agora sim ele está um pastor completo. Esse vai para o céu direto, não precisa nem pagar pedágio. Está vestido como um homem de Deus, um santão, glória a Deus. Meus irmãos, não se constranjam com algo que eu vou fazer aqui agora, tá bom? Me observem. Não se assustem com o que eu vou fazer agora, tá bom? Jennifer já deve estar desconfiando. E agora? E agora? E agora? Veja isso. Veja isso. Está vendo como isso aqui engana? Está vendo como isso aqui engana? É assim que Jesus enxerga, meus irmãos. Ele sonda o coração. E eu não estou pregando contra a vestimenta adequada. Temos sim que nos vestir adequadamente. Entenda. Não se vista adequadamente só porque você é crente, não. Porque se você precisa ser crente para se vestir de forma decente, tem alguma coisa errada aí. A decência não depende da religião, é questão de consciência. É questão de respeito. A religião apenas nos ajuda, nos fortalece a ficar mais e mais aptos a estar servindo ao Senhor. Mas olha só como estou aqui agora. Não estou apto para pregar, não. Em breve, Léo e Rosália vai casar. Eu poderia celebrar o casamento dessa forma, Léo? Eu estou pronto para ter um encontro com Jesus. Entendo, eu estou falando da minha alma, do meu espírito. Vamos buscar, meus irmãos, a santidade. Vamos nos render ao Espírito Santo. Pare de querer ser só crente. Pare de querer só ser evangélico. Pare de querer ser alguma coisa na igreja, levita, diácono. Tudo isso passa. Lá no céu não tem cargo. Lá no céu não tem roupa diferente, não. Lá no céu não tem posição diferente, não. Vai estar todo mundo diante do mesmo lugar, diante do trono. Lá não vai ter um acima do outro, vai estar todo mundo lado a lado com vestes brancas, mas essas vestes brancas começam aqui na terra. Oh, meus irmãos, o amigo do noivo, Espírito Santo, quer nos ajudar a abandonar esse maltrapilho aqui, ó. A sujeira, o pecado. Eu tive que estragar essa roupa só para isso aqui. E ainda bem que Deus não me pediu coisa mais difícil. Porque certa vez, a um dos profetas, não me recordo qual agora, sabe o que Deus pediu? Para ele andar mostrando parte das nádegas. E aquele profeta obedeceu. Para denunciar a nudez do povo, a vergonha que aquele povo estava. Certa vez, a um dos profetas, Deus pediu para comer cocô de animal. E ele comeu.
para denunciar que aquele povo estava se alimentando de podridão e de sujeira. Graças a Deus, ele pegou leve comigo e foi só a roupa. Mas eu tive que estragar essa roupa. Eu peguei um facão enferrujado, passei aqui, ó. Eu joguei no chão, pisei em cima e sujei. Eu tive que sujar essa camisa aqui. Mas o que tem sujado a sua alma? O que tem sujado o seu coração? O que tem sujado o seu espírito? O que tem te contaminado? O que tem tornado você uma noiva de Cristo inapta para o encontro como noivo nos ares? O pecado suja, meus irmãos. O pecado suja. Por isso, vamos nos arrepender. Vamos clamar pela misericórdia do Senhor. Porque nós fomos convidados para um casamento. E não para assistirmos a um casamento, nós somos a noiva. Nós iremos nos encontrar com o noivo Jesus Cristo. E não convém que estejamos sujos, imundos e maltrapilhos. Vamos trocar as nossas vestes. Vamos firmar nossa vida na presença do Senhor Jesus. Vamos render verdadeiramente, dia após dia, a nossa vida ao Senhor Jesus Cristo. Porque Ele está voltando. Ele está vindo. E quando Ele vir, meus irmãos, acredite, não adianta correr para o guarda-roupa, não vai dar tempo. Quando Ele vir, não adianta às pressas tentar pedir ajuda ao Espírito Santo. Meus irmãos, você sabia que quando Jesus Cristo surgiu nos ares, começou no sovaco. Você sabia que quando Jesus Cristo surgir nos ares, o Espírito Santo vai ser removido da terra? Quando Jesus Cristo surgir, meus irmãos, o Espírito Santo, amigo do noivo, vai ser recolhido. Por quê? Porque o período do noivado acabou. Quem se purificou, se purificou. Quem não se purificou, não vai mais se purificar. Haverá somente choro e ranger de dentes para aqueles que não se trajaram adequadamente para o casamento com o Cordeiro de Deus, com o nosso noivo Jesus Cristo. Essa é a palavra que eu tinha compartilhado para a igreja. Mais uma palavra sobre arrependimento, sobre mudança de vida. E eu vou continuar nessa linha enquanto Deus assim estiver me direcionando. O pastor Branco aqui pregou sexta-feira passada até 9h30 da noite, pregou basicamente o que eu tenho pregado aqui culto após culto, e eu entendi. É Deus insistindo, é Deus nos amando, é Deus chamando a nossa atenção, é Deus nos preparando para a volta de Cristo. Chega dessas pregações, você vai ficar rico, você vai prosperar. E se Jesus voltar, para onde vai essa riqueza, para onde vai essa prosperidade? Vai ficar apodrecendo aqui na terra. É arrependimento, é mudança de vida, é transformação. Não pela força e nem pela violência, mas pelo amigo do noivo, o Espírito Santo de Deus.